Fala, meninos do segundo colegial, galera, professor Alf de filosofia com vocês. Eu vou voltar aos exercícios que estávamos fazendo de revisão da apostila 1B, que tratava principalmente, que foi o nosso enfoque, da filosofia da ciência, que é um tema que é mais abordado no vestibular, embora os outros temas como a crise da razão, idealismo e materialismo também fossem importantes, mas nós ficamos focados aqui nesse assunto que abordam vários filósofos desde a antiguidade, Platão, Aristóteles, que discutem o problema do conhecimento, além de Sócrates e Platão, e os filósofos da modernidade, da revolução científica do século XVII, como Descartes, Bacon, Locke, Hume, Kant no século XVIII, e por isso eu preferi focar nesse assunto de maior importância para o nosso interesse, beleza? Nós fizemos até o exercício 6º, na aula passada, improvisada dentro do carro, roubando a internet do posto, que deu problema na minha internet aqui em casa, muito chato. Inclusive eu não consegui dar aula do 9º e do 1º, porque foi uma coisa que se deu no horário da aula e acabou ficando desagradável. E depois não se resolveu durante o dia, né? Então vou voltar para o exercício 7, vamos seguir e fazê-lo, tá? Bom, exercício da Estadual de Goiás. No nascimento da razão moderna, com a matemática cartesiana, ou seja, a filosofia de Descartes, e a revolução científica do século XVII, a questão ontológica grega, que perguntava pelo ser das coisas, é substituída pela questão gnosiológica. Gnose significa conhecimento. Gnosiológica significa o problema do conhecimento. Assim como poderia se chamar também de epistemológica. Putz, aí apareceram palavras de um vocabulário filosófico muito específico. Gnose é conhecimento, episteme também é conhecimento, ou verdade. Gnosiologia, estudo do conhecimento, epistemologia, estudo do conhecimento ou da verdade. Os dois estudam o problema de como o homem pode obter o conhecimento. Sobre então a revolução científica do século XVII, o problema da razão moderna em Descartes, né? A questão foi substituída, grega, do problema do ser pela questão do conhecimento e dos limites e possibilidades da razão. Nesse contexto surgem duas tendências fundamentais que pretendem explicar a fonte e a natureza do processo de conhecimento. Primeiro, quais são essas duas tendências fundamentais? Lembrando, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, que valoriza a razão, o pensamento puro, as ideias, e despreza os sentidos e a experiência sensorial. E o empirismo, que valoriza o campo da experiência sensorial, da observação, da demonstração, da comprovação por meio de experimentos, e considera a fonte, a origem de todo conhecimento a partir, então, da realidade sensível, valorizando os sentidos. Então vamos à questão. A esse respeito tem-se o seguinte: uma dessas tendências é o empirismo, certo? Que coloca como fonte do conhecimento a experiência sensível, certo? Dispensando o trabalho da razão, na medida em que já há uma ordem implícita na realidade. Errado. Porque, embora os empiristas valorizem a experiência como fonte e origem de todo conhecimento, eles não desprezam a razão. Entendem que a razão é posterior à experiência. E a razão, no entanto, é necessária para descrever, organizar o conhecimento obtido pela experiência. Ok? É importante entender que aqueles que valorizam a experiência não necessariamente desprezam a razão, como o próprio Francis Bacon, como o próprio David Hume. B. Tanto o racionalismo quanto o empirismo negam que a fonte do conhecimento seja a experiência sensível. Errado. Porque, na verdade, só o racionalismo nega a fonte do conhecimento como a experiência sensível, e não o empirismo. Então, aí já há um erro. Beleza? C. O conhecimento... Voltando. O empirismo coloca como critério da verdade a evidência clara e distinta das ideias inatas. Errado. O empirismo não coloca como evidência clara e distinta as ideias inatas. Ideias inatas são aquelas ideias que não dependem da experiência, que já existem dentro do próprio pensamento, como a matemática pode, por meio de deduções lógicas, criar ideias e teorias, equações, conceitos, sem recorrer à experiência, pelo próprio pensamento puro. Isso não é empírico, isso é racional, tá?
Então ele diz que o empirismo é que valoriza as ideias inatas. Não, é o racionalismo, como em René Descartes, que valoriza as ideias inatas. Então a C está errada. D. Tanto o racionalismo quanto o empirismo consideram que a maior parte do nosso conhecimento advém, provém, de verdades reveladas por crenças. Errado. Porque ele está querendo dizer que o racionalismo e o empirismo se baseiam em crenças. E não são crenças. São evidências, tanto empíricas, sensíveis, no caso do empirismo, quanto do pensamento puro, da lógica dedutiva, da descrição ou demonstração lógica, como no caso da razão. Então, errado a D, só pode ser a E que diz: uma dessas tendências é o racionalismo, sim, que sem apoio da experiência sensível, coloca a razão como fonte do conhecimento e a evidência como critério da verdade, além de propor o inatismo das ideias, ou seja, a concepção de que as ideias são inatas, nascem com o homem e não dependem da experiência para serem comprovadas. Verdadeiro, como em René Descartes. Então, alternativa E, exercício 7. Vamos para o 8? Exercício da Unesp, 2018. Posto que as qualidades que impressionam nossos sentidos estão nas próprias coisas, é claro que as ideias produzidas na mente entram pelos sentidos. Texto do John Locke, que é um empirista. O entendimento não tem o poder de inventar ou formar uma única ideia simples na mente que não tenha sido recebida pelos sentidos. Gostaria que alguém tentasse imaginar um gosto que jamais impressionou seu paladar. Ou tentasse formar a ideia de um aroma que nunca cheirou. Quando puder fazer isso, concluirei também que um cego tem ideias das cores e um surdo noções reais dos diversos sons. Veja que o John Locke está dizendo que tudo que está na nossa mente antes esteve na experiência dos sentidos. Eu não posso pensar um paladar, pensar um aroma, sem ter antes experimentado o paladar e o aroma, Senão o cego teria noção das cores e o surdo dos diversos sons, sem nunca ter entrado em contato com essa experiência. Texto do John Locke, Ensaio acerca do entendimento humano. De acordo com o filósofo, todo conhecimento origina-se da reminiscência de ideias originalmente transcendentais. Essa é a teoria de Platão, para quem o conhecimento é uma reminiscência, ou seja, é uma lembrança que já reside em nossa alma. Teoria da reminiscência de Platão é uma teoria inatista, portanto, racionalista, idealista e não empirista. B. Então, origina-se da combinação de ideias metafísicas e empíricas? Não, porque John Locke não fala das ideias metafísicas, como Deus, alma. Ele fala das ideias empíricas, tá? Diferentemente, como eu disse, de Platão, ou de Descartes na modernidade. C. Então, origina-se de categorias a priori existentes na mente humana. Também errado, porque categorias a priori são condições de pensamento que existem antes da experiência. Tudo que é a priori vem antes da experiência, como tudo que é puro ou tudo que é inato, com conceitos filosóficos. O que é puro, o que é inato, o que é a priori é anterior à experiência sensível, no caso do racionalismo de Descartes, tá? E do idealismo de Kant, que aí Kant é um caso à parte, que a gente vai ter que dedicar-se mais a ele ainda para frente. Alternativa D. Então, origina-se da experiência com os objetos reais e empíricos? Sim, porque é da experiência que se origina todo conhecimento, segundo Locke. Então, exercício 8 da Unesp, alternativa D. Vamos eliminar E. Trata-se de uma relação dialética do espírito com o mundo. Não é do espírito, no caso, da alma com o mundo, mas sim da observação dos objetos pelos sentidos. Valeu, galera? Terça temos aula, porém eu vou fazer a revisão de Sociologia terça, porque na terça passada nós fizemos a revisão de Filosofia e a gente vai intercalar fazendo exercícios de Sociologia. A gente fecha a apostila 1B e na outra semana começamos a 2. Valeu, beijão do Alf.